Vamos começar? Antes de mais nada, antes de eu passar a palavra para o Marcelo Marujo para ele começar a apresentação dele, né? É uma pena que a gente tem 10 inscritos na reunião, mas infelizmente só estamos com 4 membros da Câmara Setorial, 5 comigo. Poderia ser mais, né? Poderia ser um pouco mais. Mas a gente vai começando, vamos com calma. E também a nossa reunião é gravada, então as pessoas que não puderam vir, a gente aconselha sempre que possam, num outro momento, dar uma olhadinha lá no YouTube, na reunião, e colocar suas sugestões, suas colaborações no grupo do WhatsApp. É, estamos em maio, praticamente, né? Amanhã começa maio, e em maio nós temos o aniversário da reciclagem, né? Então, eu estava conversando com a minha equipe e a gente tem uma proposta para que, ainda em maio, a gente possa fazer, talvez no dia 22, eu tenho que ver direitinho a data, né? Um painel sobre a questão da reciclagem, né? Até porque nós temos uma legislação nova de reciclagem, né? Aqui a Lei 15.088 desse ano, que proíbe a importação de resíduos sólidos e rejeitos, incluindo papel, plástico, vidro, metal, e que deve impulsionar a reciclagem local, né? Na verdade, a meta é passar de 4,5% que nós temos de reciclagem, desculpa, aniversário. Falei aniversário? Falei dia da reciclagem, foi mal. A meta é passar para 20%, né? É o Dia Internacional da Reciclagem. Falei aniversário, estou com aniversário na cabeça. A lei, a meta é passar para 20% de reciclagem em 2025. Então, a gente poderia fazer um painel a respeito disso. E eu gostaria de que a gente montasse esse painel, mesmo que seja virtualmente, a gente pode conversar. Hoje tem o painel do Marcelo Marujo, que é importantíssimo, mas a gente pode conversar sobre indicações para compor esse painel para nossa próxima reunião. Pode ser? Ok. Tá? Então, conto com vocês, né? Fred, E, só Marcelo, na nossa sua, última reunião. não, Oi? para sua informação, Fred, é que eu entro de férias agora e só volto no final do mês, né? Entro de férias dia 10 agora de maio e Pô, só estava volto falando que dia você era 30. tão assíduo, você vai. Vou, não, mas eu tenho Fred, descanso. Fred, tem que falar para ele o seguinte: você recebeu férias da Embrapa, do Fórum você não está de Do férias, não, fórum, cara. não, né? Aí, férias, eu vou estar na Itália, meu amigo, aí não vou poder nem ver e-mail, Olha, eu não entendeu? recebi seu ofício de férias do fórum, Tá tá? certo. Eu sou rebelde, não vou falar nada. Valeu. Obrigado. Ok. Então, gente, vamos. Ó, já aumentou bastante aí a, a, a quantidade de pessoas. Só repetindo, nós vamos ter em maio, devido ao Dia Internacional da Reciclagem, nós vamos ter um painel sobre reciclagem. E nós vamos comentar, provavelmente nós vamos abordar o tema sobre a nova legislação que nós temos a respeito da reciclagem, né? E eu precisava que vocês me indicassem nomes para compor esse painel. Se eu não me engano, eu tenho que confirmar, o painel será no dia 22 de maio, tá? Eu vou confirmar e depois eu falo com vocês, tá? O Dia Internacional da Reciclagem é dia 17, mas eu não sei se no dia 17 de maio a gente consegue fazer esse painel, até porque 17 cai num sábado, né? Então a ideia seria fazer numa quinta-feira, talvez no dia 22 de maio, tá? Então eu Fred, preciso de indicações. Pois não, Sandra? bom dia. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse painel, porque, no caso, a minha pauta é falada, né, em cima do turismo, mas, no caso, a Amazônia Rio, a gente trabalha com reciclagem, a moda, a reciclagem, mas eu acho que seria uma pauta legal
reforçar essa questão na reciclagem e a influência dela no turismo. Não, tudo bem, a gente pode pensar e colocar dentro das pessoas do painel alguém que falasse a questão do turismo. Mas a ideia seria trabalhar, inclusive, essa nova legislação que a gente tem a respeito da reciclagem, né? É, Que eu, eu acabei de cheguei a, falar. eu li essa nova legislação por causa do nosso trabalho, e eu também estou Sim, elaborando uma proposta de um projeto, ótimo. então eu tive que interagir nessa nova lei. Mas aí, se de repente, dentro do painel, a gente poder trazer esse link, né? Porque Ótimo, ótimo. eu acho que também, talvez, não sei, a fala dessa nova legislação, aonde é que ela pode entrar dentro de uma pauta dos eventos que nós vamos ter, como 2030? A gente já está em 2025. É, Eu acho que começar a construir isso devagar, onde é que entra essa nova legislação, quando a gente vai ter um mega evento no Rio de Janeiro, como está se preparando para isso? perfeito. Sandra já é uma painelista, então. Já posso colocar seu nome dentro do painel Pode. para você fazer esse link, né? E aí aguardo indicação de mais duas pessoas. Eu acho que um painel com três pessoas fica um painel de bom tamanho, né? Porque dá tempo, cada um fala 15 minutos e fica um tempo para que a gente possa discutir, conversar, que é uma parte extremamente importante do painel é a reflexão e a troca de ideias, né? Então a gente poderia fazer um painel de 15 minutos para cada pessoa, né? Podendo ser de três, no máximo quatro pessoas, senão fica muito tempo, porque a pessoa nunca fala 15 minutos, né? Sempre fala um pouco mais. Né? Então, três pessoas falando mais ou menos 15 minutos e depois tirando para as nossas reflexões. Pode ser assim? Eu acho Que tal a gente convidar alguma cooperativa para estar respaldando essa nova legislação? Também podemos. Vamos conversar no grupo do WhatsApp a respeito disso, ou no final do painel Ok. do Marujo, porque o Marujo se preparou, ele está querendo começar o painel dele logo. Tá bom? E também é um painel que tem a ver, porque está falando de sustentabilidade. Então, acho que os assuntos estão imbricados, né? Estão interligados. Então, ele apresenta o painel e a gente volta a conversar sobre isso e até indicar nomes. Pode ser? Perfeito? Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo, vou pedir para a minha equipe para projetar, né, colocar na tela a apresentação deles. E, Marcelo, a reunião é sua a partir desse momento. Fique à vontade, a palavra é sua. ok. Bom dia ao Fred e a todos os colegas, componentes dessa Câmara Setorial tão expressiva. É uma satisfação muito grande. E aí, só para relembrar, na última reunião, no dia 20 de março, o Fred, a gente comentou sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade nós estamos falando, né? Porque há uma possibilidade, uma condição, né, muito grande de tratar sustentabilidade como uma questão estritamente ambiental. E aí é muito mais do que isso, né? E aí a gente propôs essa nova dimensão. Que sustentabilidade nós estamos falando? E aí o Fred propôs, né, que criássemos equipes para refletir sobre essa questão. E aí me colocou, falou se eu podia capitanear essa reflexão, essas reuniões, e aí nós gerenciamos da melhor forma possível, eu especificamente, a Aline Trigo, que está presente aqui, o Murilo Freire, que também está presente, e a Carla, que eu não sei se está presente aqui, a Carla Calada do CRQ. Então, eu e a Aline fizemos umas tratativas iniciais lembrando que foi uma proposição voluntária que eu coloquei no grupo lá, e todos voluntariamente se reuniram para refletir. Eu fiz as tratativas iniciais com a Aline, né, para a gente criar uma pauta, porque foi a primeira que finalizou, e aí a gente conversou um pouco, depois juntamos aí com o Murilo e com a Carla, justamente para chegar a esse consenso, mas, na verdade, é simplesmente
ou talvez complexamente, uma proposição às reflexões de todos os senhores e senhoras, né, componentes da Câmara. Inclusive, carecemos, sim, né, de questionamentos, de ver o quanto melhor essa proposta pode ficar, e certamente ficará melhor a partir do protagonismo de todos os senhores e senhoras aí, representantes das mais variadas instituições. Então, uma satisfação muito grande, né, e a gente traz aí justamente essa proposta feita a várias mãos. Minha, da Aline, do Murilo e da Carla. Ok? E aí eu simplesmente vou ser aqui o apresentador. Marcelo, apresentação, Marcelo, por favor. Então, Modo apresentação, se você colocar do slide. É a equipe do fórum, é a equipe do fórum que está apresentando. podemos? A equipe do fórum pode colocar em modo apresentação? Já. Tá ótimo. Estou tentando aqui. Tranquilo. Aí. Opa, maravilha. Bem, mais uma vez, uma satisfação imensa, né, fazer parte dessa Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável. Na minha concepção, é uma condição sine qua non para eu repensar as minhas ações no mundo e para o mundo. Ok? E aí a gente refletiu justamente que sustentabilidade nós estamos falando, como a Câmara deve se posicionar. Por gentileza, próximo slide. E aí eu trago a reflexão, né, dessa Câmara, justamente essa proposta que o Fred fez diante de alguns questionamentos. Eu, por exemplo, questionei que, de modo geral, a gente que participa de eventos, tanto nacionais quanto internacionais, a gente vê que há uma tendência muito forte ainda de associar a sustentabilidade ao meio ambiente, a sustentabilidade apenas ambiental, e há uma preocupação, uma inquietação imensurável sobre a questão ambiental. E é muito mais do que isso, né? Então, justamente essa proposta nossa foi mostrar, né, que sustentabilidade é essa. Então, quer dizer, não temos dúvida que hoje é um fator estratégico das políticas globais, né? A sustentabilidade hoje é uma condição orientadora das políticas institucionalizadas, pelo menos dos 194 países que compõem a Organização das Nações Unidas. Então, a gente não está falando de uma temática qualquer, está falando de uma temática orientadora necessariamente de todas as políticas. Nós estamos vendo todos os movimentos, né, globais, por exemplo, vamos ter a COP30 agora em Belém, todas as ações do BRICS, todas as ações do G20, elas estão pautadas nessa questão aí que é extremamente emergente. Então, sem dúvida nenhuma, é um componente expressivo às reflexões para o redimensionamento do pensamento e da ação. Por gentileza. Então, sustentabilidade é uma trajetória rápida, todos sabem, né? Mas é sempre bom reafirmar, fazer uma trajetória muito rápida. É uma inquietação no meados do século passado, do Grupo de Roma e do Clube de Roma, e aí cria-se, né, em 1972, Estocolmo, na Suécia, essa possibilidade, né, de pensar, né, um congresso, né, mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento humano. Então, a gente já sinaliza lá meio ambiente e desenvolvimento humano. Então, é muito interessante a gente ver que sustentabilidade nós estamos falando. Quando se cria em 72, que starta essa condição de desenvolvimento sustentável, já associa meio ambiente e desenvolvimento humano. Essa é uma questão para refletir que a gente vai trazer à tona mais à frente. E, consequentemente, depois de muitas conversas, muitos avanços, continuamente, sempre essa condição como pauta global das políticas internacionais, em 1987, concretiza-se o relatório conhecido como relatório Brundtland, né, o Outcome Future, né, o nosso futuro comum, que traz fundamentado os 3 pilares do social, econômico e ambiental. E aí tem uma série de eventos anualmente, alguns pontuais, por exemplo, a gente pode pontuar aqui em termos de Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro e Brasil é protagonista e deve continuar sendo protagonista, Eco 92, e depois Rio+20. Então, todas essas
G20 agora, vem BRICS, vem COP30. Então, a gente tem um protagonismo, a gente precisa, né, resgatar e precisa pensar que sustentabilidade, nós estamos falando, que dimensões nós estamos falando. Em 2015, especificamente, cria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está falando de 17 objetivos, 169 metas, extremamente relevante e orientadora das políticas globais hoje. Hoje não tem política pública que não seja orientada por essas variáveis. Então, não estamos falando de qualquer questão, de qualquer temática. Então, é um desafio que é nosso. Esse desafio é nosso, por isso que nós estamos aqui discutindo num fórum permanente de desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Quanto essa questão pode subsidiar o fórum, não somente a Câmara de Desenvolvimento Sustentável, mas as câmaras, e, sobretudo, o fórum. Então, é uma questão muito importante para a gente repensar, né, essa questão como uma base propulsora, né, orientadora do fórum. Então, esse desafio é nosso. Por gentileza, próximo slide. E aí eu gostaria de trazer conceitual, que é sustentabilidade para você, Marcelo. Bem, sustentabilidade para mim é a minha condição de ser, estar e vivenciar o mundo e para o mundo, sempre conectado com as dimensões política, social, econômica, ambiental e cultural, como condições estratégicas para se pensar o quê? Se pensar uma formação humana integral, para que esse ser humano sustentável ele possa empreender continuamente, né, uma política institucional aprendente. Instituições elas precisam ser aprendentes, elas precisam ser sustentáveis. Em prol de quê? Em prol de sociedades, né, de contextos locais, do desenvolvimento local, né, mais justo, mais digno e melhor para todos. Então, esse é o meu conceito de sustentabilidade. Né? O que é sustentabilidade para você, Marcelo? Sustentabilidade para mim é muito mais isso do que prover simplesmente às gerações presentes e futuras a questão que hoje vivenciamos, que é bastante e está bastante degradada. Por gentileza. E aí eu trago a reflexão, né? Aí vai ao que o Murilo previamente falou, que eu venho conversando com a Aline, o que eu defendo, né? O que eu já falei, olha, em 1972, PNUD, né? A ONU, ela traz essa condição de conferência mundial do meio ambiente e desenvolvimento humano, e eu cunhei esse conceito de sustentabilidade humana, porque, para mim, a verdadeira sustentabilidade é humana. O ser humano, por essência, ele é sustentável. Então, são essas variáveis problêmicas da sociedade contemporânea que tornam esse ser e, consequentemente, a sociedade insustentável. Hoje vivemos uma sociedade sustentável, mas a verdadeira sustentabilidade é humana. O ser humano, por si só, por essência, é sustentável. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a capacidade do ser humano de pensar, consequentemente, agir, né? É o pensamento orientador das ações que vai proporcionar que as suas ações, as suas proposições sejam sustentáveis, consequentemente, isso vai proporcionar às instituições e à sociedade de modo geral. Então, eu trago esse conceito. Na verdade, eu deixei um link ali, por gentileza, volta. Eu deixei um link aqui, é um link do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global, né? Podem clicar lá, entrar nessa página, pode baixar um e-book de sustentabilidade. Então, está, por exemplo, esse conceito, alguns conceitos, é 100% gratuito, é livre, ok? Tem esse e-book aí que vocês podem refletir sobre a trajetória de sustentabilidade, dimensões, desafios, à luz das nossas reflexões, ok? Por gentileza. E aí a gente traz, né? Aí a gente faz um paralelo e uma reflexão crítica. Bem, em 50 anos, 1992, 2022, o quanto mudou? Pense a sustentabilidade como uma questão fashion, necessária, mas pouca efetividade acontece. Por quê? Ela está literalmente, continua ainda pautada no social, econômico e ambiental. E o social, econômico e ambiental, por si só, não dá conta. Então, cria-se, sim, coloca-se, sim, propõe-se, sim, a dimensão política e cultural. Ou seja, a sustentabilidade ela não pode ser pensada somente na dimensão
social, econômica e a ambiental a que é mais pensada. Mas ela precisa, até porque o social, o econômico e o ambiental, ele não se empreende, ele não se desenvolve à mercê da cultura enquanto educação, sobretudo de políticas, tanto pública como privada e terceiro setor. Então, se propõe essas dimensões, pensar essa Câmara, pense as nossas, é a condição de pensar para agir, comece a repensar, né, a nossa forma de agir de forma mais sustentável, ou seja, necessária simultaneamente a questão política, social, econômica, ambiental e cultural. Então, isso faz toda a diferença, isso torna-se estratégico para as nossas ações. Por gentileza. E aí eu vou dar um briefzinho rapidamente, né, sobre essas dimensões, e aí a gente precisa contemplar, já estava conversando com a Aline, com o Murilo, com a Carla, a importância de trazer todos os componentes para trabalhar a sustentabilidade nessas dimensões, e alguns podem e tem mais propriedade, tem mais, por exemplo, cases, etc. e tal, sobre cada dimensão dela. Por exemplo, né, sustentabilidade, dimensão política é necessária para o empreendimento de todas as demais demandas, assim proporcionando a sua integração, embora não seja a mais importante das dimensões, porque todas as dimensões precisam dessa interação orgânica, o que dinamiza consideravelmente todas as suas ações e atividades. Então, essa é a condição. Não adianta você começar a desenvolver uma série de ações econômicas, sociais, ambientais, e elas ficam estagnadas. Então, a condição, a sustentabilidade política é uma condição, na minha concepção especificamente, bem subjetivo, né? A gente estava conversando com todos que participaram da reunião, concordam, mas é uma condição extremamente necessária trazer essa dimensão para se pensar, né, a sustentabilidade. Seguinte, por gentileza. Sustentabilidade social, né? Social representa a essência da sociedade e todas as suas potencialidades indispensáveis para o real funcionamento dos seus diversos contextos e particularidades. As demandas sociais caracterizam os valores humanos imprescindíveis para a promoção da sustentabilidade, especialmente por se materializar em toda a representação humana vivencial, experienciada. Então, é cada vez mais trazer para essa relação social, socioambiental, essa responsabilidade socioambiental necessária, né, para tornar esse ser, né, aprendente, protagonista. Por gentileza. A questão econômica. Economia é fator preponderante para o crescimento das sociedades, nós não temos dúvida disso. Quando a gente busca desenvolvimento local, quando a gente fala de desenvolvimento local, a gente fala de desenvolvimento econômico, sim, mas não em detrimento das demais dimensões. Atenção, economia é fundamental, é importante, mas não em detrimento das demais. Situação comum e predominante na sociedade moderna, né? A dimensão econômica sempre apresentou como variável degradante dos processos possíveis de promover o desenvolvimento sustentável, mas dignidade e equidade humana. Então é importante, sim, né, a gente ter essa contemplação de todas as variáveis. E o ambiental, a sustentabilidade ambiental é o fator mais significativo quando se trata de sustentabilidade. Contudo, é apenas mais uma dimensão que tem muita importância e que precisa de todas as demais para a sua continuidade. O meio ambiente precisa ser concebido e pensado em sua integralidade, totalidade. E que nós somos parte, nós, seres humanos, somos parte ativa e proativa desse ambiente. Então, quando a gente se coloca nessa condição, a gente vê, né, o quanto é importante falar de sustentabilidade, pensar o ambiental, nós somos parte ativa e proativa desse ambiente. Por isso que esse pensar para agir de forma sustentável é fundamental. E a sustentabilidade cultural, né? Não se desenvolve ação nenhuma em detrimento da educação, educação enquanto cultura. Então, a dimensão cultural ratifica a importância da educação enquanto cultura, ou melhor, da cultura enquanto educação. É justamente essa interdependência que se converte em fator crucial para a evolução humana e socioambiental. Certamente trata-se de uma sinergia potencial importantíssima para o planejamento estratégico de todas as ações socioambientais, até por se compreender que a educação é a base necessária e fundamental para o desenvolvimento sustentável de toda e qualquer sociedade. Então, quando falarmos em sustentabilidade, é justamente pensarmos essas dimensões necessárias simultaneamente
consequentemente, agir. Araújo, travou. O ser humano, o homem é possuidor da capacidade de tornar o mundo mais sustentável. Não temos dúvida disso. Na sequência, por gentileza. E aí, a gente está falando de Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Em termos de estratégica, né, a gente entende que a sustentabilidade é um fator estratégico para o empreendimento das mais variadas ações ou atividades possíveis de se converterem em políticas públicas, pois tais dimensões da sustentabilidade política, social, econômica, ambiental e cultural, necessárias simultaneamente, proporcionarão um maior embasamento, né, para se refletir sobre o efetivo desenvolvimento humano institucional em prol das sociedades locais e global. Então, esse é o desafio estratégico de pensar a sustentabilidade. E nós estamos, sim, diante de um desafio descomunal. A degradação do ecossistema global é problema nosso. Isso é um problema meu, é um problema de todos nós. E isso, quem tem que resolver somos nós. Então, por isso que a nossa capacidade de pensar e agir faz-se necessária nessa perspectiva. Portanto, precisamos compreender que a situação insustentável atual é de nossa responsabilidade, sim, até porque estamos reunidos aqui representando grandes instituições, tanto do Estado quanto do Brasil. Logo, carecemos de encontrar alternativas mais sustentáveis e inovadoras para empreender uma formação humana integral, com foco em sustentabilidade. Instituições continuamente aprendendo. Somente seres humanos com essa capacidade de pensar e agir de forma sustentável vai empreender continuamente as organizações e instituições, porque são essas que são capazes de empreender sociedades locais mais justas, mais dignas e melhores para tudo e para todos. Por gentileza. Bem, obrigado. E aí fica uma proposta que nós nos reunimos, pensamos, eu, a Aline, o Murilo e a Carla aí, mas justamente só um preâmbulo, só descortinando a importância dessa temática, a importância dessa Câmara para integrar as outras câmaras, a pensar as políticas do Fórum na perspectiva da sustentabilidade, com foco numa sustentabilidade propulsora de toda a inovação necessária na contemporaneidade. Obrigado aí, fico aí reflexões, assim como os colegas, a Aline, o Murilo e a Carla, se estiver presente. Perfeito, Marcelo. Muito boa apresentação. Muito bom trabalho de vocês, do grupo todo, como um todo. E eu vou me comprometer. Eu queria um pequeno texto, tá, Marcelo, a respeito da apresentação, porque a minha ideia seria colocar essa apresentação em todas as câmaras setoriais, nos grupos de todas as câmaras setoriais. Então, pode fazer um pequeno texto falando da importância dessa costura do tema sustentabilidade com todas as outras câmeras, coisa pequena, para a gente colocar precedendo a apresentação, para que as pessoas se interessem em dar uma olhada, né? Então, você faz para mim, por favor, que aí eu pego esse texto junto com a apresentação e coloco em todas as câmaras setoriais. Inclusive, já vou fazer um convite na próxima reunião do Agro, que eu não tenho aqui o direito à data, será feito um painel sobre licenciamento ambiental. Então, eu vou deixar o convite para que vocês participem dessa reunião, tá bom? Vocês participem dessa reunião, que aí, inclusive, é importante isso, né? Importante a visão da Câmara Setorial de Sustentabilidade dentro de um painel do agro discutindo a questão do licenciamento ambiental. O Murilo estava presente, né, Murilo? A gente ficou de convocar a Câmara Setorial também de Sustentabilidade, que é importante que a gente reflita, né, como fazer isso para não... Né, o que significa, como fazer e por que o licenciamento ambiental e que fatores podem melhorar nessa questão do licenciamento, né, Murilo? Não foi isso? Se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Não, perfeito. Está ótimo. Fred, eu só gostaria de reforçar o que eu já falei antes, né? Eu acho muito importante o Marcelo colocar esses conceitos da gente, e isso, como eu falei, permeia as outras câmaras setoriais, e a gente tem esse desafio de incorporar
né, esses conceitos e tocar adiante. Porque senão a gente fica achando os conceitos são muito bonitos, mas vamos ficar por aí mesmo, né? Então eu parabenizo o Marcelo aí pela iniciativa e espero que todos nós incorporemos nas nossas atitudes, né, e nosso trabalho, nossa região de influência, vamos chamar assim, nossos pares, que a gente possa caminhar para internalizar esses conceitos, tá? Então, parabéns aí ao Fórum, parabéns ao Marcelo e a todos que colaboraram. Perfeito, Fred, Murilo. vou fazer um releasezinho a várias mãos, eu, Aline, Murilo e a Carla, ok? Vamos fazer um releasezinho mais consistente dessa exposição para ser socializada nas outras câmeras, ok? Vamos fazer a várias mãos, a várias Tá cabeças, bom, ok? tá E aí bom. a gente manda para você. Eu só vou pedir que você, se você puder ser breve, porque aí eu coloco logo no. Ok. E aí até é legal, porque isso dá ideias, dá instrumentos de reflexão muito importantes em cada câmera, né? Bom, Essa questão do conceito sistema. vamos tentar materializar isso hoje ainda, ok? Um desafio nosso, Aline, Murilo, Carla, ok? Vamos tentar fazer isso hoje, vamos dar um feedback rápido aí, eu te envio ainda hoje ainda. Tá Até às perfeito. 23h59. Vamos tentar enviar bem antes, Tá ok? perfeito. Tá? Uma coisa pequena, não precisa ser Tranquilo. grande, que eu vou mandar a apresentação junto. E o convite para essa próxima reunião do agronegócio já está feito para vocês. Então, vocês já sabem que em maio teremos muito trabalho, teremos esse painel que a gente vai participar. O Murilo, infelizmente, vai para a Itália, né? Mas não tem problema, já que ele não vai apresentar nada, ele trará pelo menos uma garrafa de vinho para cada um dos participantes da Câmara Setorial. E os bons da região lá da Puglia, lá do Ó, sul da Itália. ele conhece, tá vendo? Isso. E nós temos também o nosso painel a respeito da reciclagem. Por ser o Dia Internacional, acredito que no dia, eu acho que é no dia 22, que está marcado. A gente pode, dentro desse painel, até, obviamente, a gente tem essa nova legislação, é uma legislação federal, não precisamos discutir essa legislação, mas a gente pode até ver qual é a influência dela no Estado, como é que é e tudo mais. E também essa questão mais cruzada, por exemplo, a Sandra já está no painel e vai querer falar sobre a questão, esse link com o turismo. Achei muito importante essa fala. Bom, então agora nós temos a nossa discussão, nossa reflexão. Está aberta a palavra a todos aqueles que quiserem conversar, principalmente se quiserem também já indicarem nomes para o nosso painel da reciclagem, ok? É só levantar a mãozinha, ou a mão física, ou a mãozinha virtual. Então, Aline Trigo. Bom dia a todos. Vamos lá, em parte. Com relação ao painel, eu coloquei no chat, e aproveitando aí a colocação de Murilo e também de Sandra, da Conlurb, ele até esteve no Cefet, com o intuito aí de conscientizar as associações de moradores aqui do município do Rio de Janeiro, que é o Edson Roman, se não me engano, e ele é o responsável pela Conlurb quanto à questão da coleta seletiva. É bem interessante, né? Ou seja, da gente ter uma ideia de como a Conlurb vem lidando com esse baita desafio que é a coleta seletiva e que, de alguma maneira, colabora aí com as cooperativas de catadores, considerando que os resíduos que são retirados vão para as cooperativas, como é que eles veem a questão aí da nova lei. Então, eu posso, se me permitirem, eu coloco depois no grupo do Desenvolvimento Sustentável o contato dele. Pode dizer que é a Aline que mandou, sem problema nenhum. E quanto à Perfeito. cooperativa, tá? Eu posso também colocar, atualmente, quem vem atendendo ao Cefet é a Cooper Ideal, tá? A Cooper Ideal é uma cooperativa que fica em Maria da Graça, eles são show, você pode aí depois verificar, e eu também coloco não apenas o contato, o Instagram, é um trabalho muito sério, eu tenho gostado muito do trabalho deles no Cefet, eles vêm atendendo hoje tanto o campus Maracanã quanto o campus Angra dos Reis. Eles estiveram em Angra ontem,
e vão estar hoje no Cefet. Então, acho também que eles podem colaborar com relação a essa visão. Tá? Então, essas aí são as minhas contribuições. Com relação ao que o Marcelo falou, eu acho que para facilitar, para cada uma para cada uma dessas dimensões da sustentabilidade que o Marcelo aqui colocou, a gente também pode associar aos chamados ODS, tá? Então, por exemplo, quando ele fala em sustentabilidade social, não apenas um ODS, mas você tem vários ODS que hoje falam dessa questão social, e eu acho que poderíamos nós, da Câmara Temática, participar apresentando iniciativas que hoje, nas nossas empresas, nas nossas organizações, nós atuamos e que, de alguma maneira, estaria aí conciliando com essa dimensão e também com esse ODS, né? Eu vejo isso não só nessa Câmara Temática, como também nas demais câmaras temáticas, considerando aí que o Fred pode apresentar, expor isso nas outras câmaras temáticas e demonstrar como as organizações que fazem parte hoje do Fórum do Estado do Rio de Janeiro vêm contribuindo para essas dimensões da sustentabilidade e, consequentemente, para esses ODS. É a minha sugestão. Perfeito, Aline, perfeito. Murilo? Não, eu só gostaria de corroborar o que a Aline falou, né, em relação à Conlub, não só a coleta seletiva, mas eles têm também um trabalho de aproveitamento do resíduo, né, na forma de biogás, que dá uma dimensão muito mais positiva em relação às mudanças climáticas, esse tipo de envolvimento. Então, além da coleta seletiva, se a pessoa pudesse falar um pouco sobre aproveitamento de energia na forma de biogás, compostagem, né, que isso daria mais uma amplitude, né, ao tema. Mas eu gostei muito, acho que a Conlub é um parceiro importantíssimo. Obrigado. Mais alguém? Carla Calado, que participou dessa equipe, quer falar alguma coisa? Patrick, tá? O Ninguém Fred, mais? Marcelo Marujo. Ok. Queria ratificar, né, as palavras da Aline, do Murilo. É muito importante, a Aline, quando falou, né, a gente pensar essa Câmara, né, à luz do ODS também, que é uma questão efervescente em nível de políticas globais, e ela vem orientando as políticas locais, sem dúvida nenhuma, também veio para ficar e é muito importante. E pensar o ODS, né, para essas associações, mas, sobretudo, a gente começar a pensar o ODS enquanto um sistema. Ela não é desintegrada. O ODS é uma questão orgânica, dinamizadora. Então, a gente pensar os ODS, né, como uma aliada orgânica, né, dinamizadora de ações. Então, já trazer uma proposta, reflexão de todos, que quando forem associarem a sustentabilidade às suas dimensões, né, pensar o ODS enquanto sistema. Né? Quando você vê o ODS 1 ao 17, 1, 2, 3, eles são orgânicos, eles dinamizam essa sociedade que vai proporcionar que ela, de fato, seja sustentável. Então, só uma questão, uma reflexão, ratificando aí o que a Aline colocou com tanta propriedade. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Murilo, quer falar de novo? Tá, tua mãozinha está levantada aí. Tá. Eu não abaixei a mão, desculpe. Não tem problema. Mais alguém? Sandra, você queria fazer alguma colocação, Patrick? Seria interessante que as pessoas que estiverem... Seria interessante que as pessoas que estiverem participando da reunião possam ligar as suas câmeras, senão fica uma sensação meio estranha, né? Como se tivesse todo mundo... Pode falar, Patrick. Não, é porque eu cheguei agora, eu estava acompanhando da rua, então ficou um pouco intermitente o sinal e não pude ligar a câmera. Não, parabenizar a apresentação da equipe, né, do Marujo, muito boa. Eu acho que realmente tudo parte de conceitos, então o amadurecimento desses conceitos são fundamentais. E essa ideia da Aline de realmente dar uma praticidade à luz das ODS, né? Como foi bem colocado pelo Marujo também, 2030 já está aí.
Então, eu acho que a gente já está nesse caminho de integrar de forma transversal com as outras câmaras, né? Então, isso está sendo muito feliz, né, de ver a cada reunião a gente retomando, né, essa necessidade e essa importância. E gostei muito do convite, Fred. Vou estar presente nessa reunião de maio do agronegócio. Ok, ótimo, muito bom, né? Mais alguma fala? Já temos algumas indicações. Sandra Albuquerque já faz parte do painel da reciclagem. A Aline já colocou as suas indicações no grupo, né? Mais alguém deseja falar alguma coisa sobre a apresentação, sobre o painel? Às vezes, nas câmeras tem esse silêncio, né? Silêncio, eu chamo de silêncio reflexivo. As pessoas param, ficam pensando. Bom, gente, então, se ninguém tem mais nada a falar, só me resta encerrar a reunião, né? Se ninguém, então, o recado do Marcelo foi colocado, nós vamos dar sequência a esse trabalho, tá, Marcelo? Ao trabalho da equipe que conversou sobre a sustentabilidade. Vamos dar sequência. Espero o release para jogar nos grupos junto com a apresentação. Muito importante isso. Já temos o nosso primeiro convite de cruzamento com outras câmeras, que é conversar lá no painel de licenciamento, né? E vamos em frente, vamos continuar construindo o painel do Dia Internacional da Reciclagem, né? O Dia Internacional da eu acredito que seja no dia 22 que a gente estava pensando, que que a equipe, se não me engano, dia 22 mesmo, que está marcado, né? Mas depois eu confirmo isso no grupo, tá? Não tem problema. Ok? Viviane já pensou. Marcelo, pode falar, Marcelo? Na verdade, voluntariamente nos reunimos nesse primeiro momento, apenas eu, a Aline, o Murilo e a Carla, mas essa equipe ela precisa ser mais consistente, ela precisa estar com todos os membros como participantes, né? Então, todos estão propensos aí a participar, então serão sempre muito bem-vindos a gente, a partir de agora, avançar juntos aí, né? Todos os membros, se possível, para refletirmos junto que sustentabilidade nós estamos falando, qual a importância dessas dimensões para se pensar, né? Justamente políticas públicas do Estado a partir dessa condição de ser, estar e pensar para agir nessa perspectiva da sustentabilidade. Okay? Então, todos estão convidados, continuem convidados, estamos aí, né? Espero que esse grupo inicial de voluntários no primeiro momento seja cada vez mais redimensionado para todos os membros da Câmara. Ok? Até porque tem muito trabalho para a gente. Perfeito, Marcelo. Viviane levantou a mãozinha aqui no final do segundo tempo. Desculpe. Não, eu lembrei na UVA a gente tem o Observatório, né, de Gestão de Resíduos do Estado, que aí é liderado pelos professores Ricardo Soares e pelo professor Carlos Canejo. E eles fazem muita pesquisa sobre esses panoramas, sobre panorama, eu acho que seria aí uma participação interessante no evento. Desculpa estar estourando aí mais. Você coloca no grupo, por favor, que a gente, tá? Que aí a equipe, a gente corre atrás aí. Tá bom? Combinado. Tá bom. Mais alguém? Bom, gente, véspera de feriado. Amanhã é dia do trabalho, então vou me despedir de vocês. Excelente a reunião. Esse grupo está de parabéns. Realmente o grupo está extremamente participativo e produtivo. Espero que cada vez aumente mais. É necessário, né? E um bom feriado para vocês, um excelente fim de semana para quem for emendar. Né? Muito obrigado por tudo. E Murilo, boa viagem. Não, é só dia 12, segunda-feira, dia 12 de maio. Ok, boa viagem dia 12. Até Eu não lá, sei se eu consigo vê-lo até lá.
Isso aí. E Obrigado. não esquece do vinho para todo mundo aqui da Câmara, tá? Isso, pode deixar, é comigo mesmo. Um abraço. Até logo.